Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que Ele venha em toda a sua grandeza e glória abrir o entendimento de todos nós. Quando Ele abre o nosso entendimento, o nosso espírito consegue perceber, entender a palavra de Deus, então a nossa alma se alegra. É isso mesmo. Quando o nosso espírito entende a palavra de Deus, a nossa alma se enche de gozo, de alegria e paz. É isso que acontece comigo, sabe? Todas as vezes. Isso é um exemplo do que nós temos falado. Você já ouviu a gente falar sobre espírito, alma e corpo. O espírito dirige a alma e a alma conduz o corpo. E essa trindade vive uma vida diferenciada porque ela está pautada nas Sagradas Escrituras. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de como o espírito da gente conduz a nossa alma. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, você já deve ter tido essa experiência, com certeza você deve ter tido essa experiência. Mas eu vou dar essa experiência, vou dar esse exemplo para você, perceber como é grande, como Deus é grande, perfeitíssimo. Olha só, eu abri aqui no Salmo 19, que diz assim, olha só, vou até colocar aqui para você ler comigo. Vamos ver aqui, olha lá. Salmo 19, diz assim: os céus declaram a glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Isso aqui é magnífico, extraordinário. Olha só, vamos pensar agora, vamos raciocinar, vamos usar o nosso espírito e pesquisar o que está aqui escrito, porque os céus, quando você olha para os céus, por exemplo, agora mesmo, eu estou olhando aqui os céus, agora aqui são quase 7 horas da manhã. Aí no Brasil são quase 4 horas, né, da manhã. Mas se você for na janela, abrir a janela e contemplar os céus, você vai ver estrelas, você vai ver talvez a lua, talvez o tempo esteja nublado e você não possa contemplar os céus. Mas você sabe que quando o tempo estiver bom, você vai poder contemplar os céus. Então, quando diz assim, os céus declaram a glória de Deus, quer dizer, os céus falam. É isso aí. Mas como que os céus falam? Os céus falam melhor do que a gente. E a sua voz é poderosa por
toda a terra, por todo o universo, porque os céus declaram a glória de Deus, o infinito. Deus é infinito. A gente não tem condições de avaliar, pesar e definir Deus. Deus é infinito, imensurável, glorioso. Ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que os céus são pequenos diante dele. Toda a sua criação é pequena diante dele. Então, os céus, quando, poxa, aqui eu estou vendo quase que o sol nascer. O céu está quase nascendo, o sol está quase nascendo, está bonito. Então, puxa, mas como é bonito. Que beleza, não é? Você contempla, por exemplo, uma pintura, uma fotografia. Você contempla uma obra de arte. Então, os seus olhos veem, por exemplo, a grandeza do artista, não é? O pintor. Então, a sua alma tem prazer, não é? Por exemplo, você ouve uma bela faixa musical, uma música bonita, uma música que dá paz, traz paz para a sua alma. Traz paz para o seu coração. Traz paz para o seu interior. E você se sente bem. Você fecha os seus olhos e viaja naquela melodia, não é assim? É ou não é? Você não precisa ser convertido, você não precisa ser um cristão, você não precisa ser uma pessoa que crê em Deus. Mas você tem a percepção da beleza daquela música, daquela melodia, não tem? Você tem percepção também quando olha para os céus e o vê, né, estrelado, a lua, não é? Você olha para o amanhecer, o sol nascendo, que coisa maravilhosa. Não só quando ele surge, mas quando ele vai caindo, descendo. Você vê a beleza, a pintura de Deus com as nuvens. Quer dizer, nós, com o nosso espírito, avaliamos, pesamos, vemos uma grandeza incrível de Deus em toda a sua natureza, não é? Pois é. E isso é feito aqui, ó, no cérebro. Você avalia aqui no cérebro. Mas quem se alegra, quem fica muito feliz, quem sente assim, percebe uma sensação de paz, é a alma. Então, o espírito avalia a declaração dos céus. Os céus declaram a glória de Deus. Aleluia. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Eu não vejo Deus. Eu não sinto Deus. Eu não toco em Deus. Mas
o meu espírito percebe a grandeza de Deus nas pequeninas coisas. Por exemplo, o sorriso de uma criança, não é? O sorriso de uma criança. Às vezes a criança não tem 1 ano de idade, não tem meses de idade, mas já dá um sorriso, você vê a pureza daquela criança, a beleza daquela criança, naquele sorriso. Não é isso? Quer dizer, a sua cabeça, o seu espírito, a sua consciência, que é o espírito, percebe ali algo extraordinariamente bonito, lindo, maravilhoso. E é óbvio que a sua alma se sente alegre. Quer dizer, com os seus olhos, você vê a grandeza de Deus, ou melhor, as grandezas de Deus. Com os nossos olhos, nós vemos os céus, mas com os nossos ouvidos espirituais, nós ouvimos a sua voz, porque os céus falam e declaram a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Quer dizer, precisa a pessoa ser religiosa para entender isso? Precisa a pessoa ser crente para compreender isso? Não. Basta ela usar sua inteligência, um pouquinho só um pouquinho da inteligência que todos temos, e a nossa alma vai perceber a grandeza de Deus, a glória de Deus. Então, por exemplo, quando você abre a Bíblia, você gosta de ler salmos, não é? Porque os salmos são simples, são mais assim diretos, vão direto à alma, né? Então você lê lá os salmos. Você lê, por exemplo, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Então, são versos, palavras que o Espírito Santo instruiu, inspirou o rei Davi quando ele era um simples pastor de ovelhas. O Senhor é o meu pastor. Ele, Davi, se colocava, digamos assim, na posição do pastor, cuidando das ovelhas. Ele era um pastor. E ele entendia que, assim como ele, pastor, um homem sujeito a falhas, é capaz de cuidar das ovelhas tão inocentes, tão puras. Imagine Deus como pastor da nossa alma, pastor da nossa vida. Então ele entendia isso. Então quando você lê o Salmo 23, você, puxa vida, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E essas palavras que você repete aqui na sua mente e lá no seu coração, fazem a sua alma sentir um pouco de alívio. É verdade ou não é? Não é verdade? A sua alma se sente bem. A sua alma se sente ou sente um pouco de paz no meio de um mundo cheio de ódio,
de mágoas, de crueldade, injustiças. Então, no meio de toda essa confusão deste mundo, a sua alma se sente em paz só por ler e meditar na palavra de Deus. Então você está fazendo um exercício que faz bem a toda a sua trindade, todo o seu corpo, porque se o seu espírito lê as Sagradas Escrituras e a sua alma sente o prazer da sua essência que ela bebe, que é o do Espírito de Deus, você sabe, a palavra de Deus é Espírito e verdade. Então, quando você lê, medita e tem o prazer de entendê-la, o corpo agradece, o corpo descansa, o corpo tem paz. E isso, amiga e amigo, é tão simples, tão fácil. Não tem que pagar nada. Não tem que ser religioso. Não tem que ser uma pessoa assim, boa, caridosa, bondosa, não. Basta ela usar a cabeça. Por exemplo, você me ouve de dentro de uma prisão. Você está cercado de pessoas cheias de ódio, com ressentimentos e sentimentos de vingança. Pessoas que... Talvez você também esteja assim. Talvez você diga, quando eu sair daqui, eu vou me vingar. Eu não vou deixar nenhum para viver. Eu vou me vingar de todos eles. Pois é, você está pensando em vingança. Mas enquanto você ouve esta palavra, você sente assim, de certa forma, mais em paz. É ou não é? Fala a verdade. Mesmo sendo o que você tem sido até aqui. Mas quando você medita comigo nesta palavra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí você começa a perguntar, será que isso é verdade? Será que o bom pastor cuida de mim também? E se ele cuida de mim, por que eu estou aqui nessa situação indesejável? Aí você pensa, bom, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo de errado. Eu estou colhendo os frutos daquilo que eu semeei, que eu plantei. Então, Deus não tem nada a ver com isso. Fui eu que fiz essa escolha. Eu fiz essa má escolha e hoje eu estou aqui enclausurado. Então, você está usando a sua inteligência, o seu espírito. E é óbvio que a sua consciência e a sua alma começam a entender o porquê de tanto sofrimento na face da terra. Tantas guerras, tantas mortes, tantos males. Você começa a entender. Porque Deus é paz. Deus é amor. Deus é Pai. Obviamente, Pai daqueles que ouvem e praticam a sua palavra. Ele é Pai dos filhos obedientes. E quando os filhos desobedecem-no, é óbvio que eles vão colher os frutos dessa desobediência. Mas Deus, amiga e amigo, é paz. Só em você meditar, pensar, raciocinar na palavra dele, a sua alma começa a relaxar. Fala a verdade. É ou não é? Os céus
declaram, proclamam, gritam a glória de Deus, mostram a glória de Deus. Olha aqui a glória de Deus. Você não conhece Deus, você não vê Deus, você não sente Deus, você não toca em Deus, mas olha só os céus. Olha Deus aí. Olha como ele fala. E quando ele fala através dos céus, a alma sente, ouve, entende, porque ela passa a ter paz. Neste momento que eu falo com vocês, neste instante, neste exato momento, você deve estar sentindo um pouquinho de paz. Você deve estar sentindo, percebendo alguma coisa boa aí dentro de você. Não é verdade? Fala a verdade. Se não estivesse, você mudaria de canal, você mudaria. Não é verdade? Mas você está aí assistindo, você quer ouvir mais e ouvir mais. É porque a sua alma está sedenta, sedenta de Deus. Deus é espírito, Deus é palavra, Deus é pensamento. Deus é Deus. É um Deus vivo, é espírito e é verdade. E quando ele passa as suas palavras para a gente, e a gente atenta para elas, presta atenção, então a nossa alma confusa, cheia de tormentos, de desgosto, tristezas, a nossa alma acalma. A nossa alma sente um fôlego. Amiga e amigo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, aí mesmo onde você está, não importa o lugar, não importa. Desde o momento em que você usa a sua cabeça, a sua inteligência, o seu espírito, para atender, para ouvir essas palavras de Deus, não são minhas palavras, as palavras são de Deus. Os céus declaram, proclamam, pregam, anunciam a glória de Deus. E o firmamento também anuncia a obra das suas mãos. Neste momento, receba a paz. Receba a paz. O Espírito Santo, ele usa estas palavras para encher você de paz aí agora, onde quer que você estiver. Não importa se você é bonzinho ou mazinha, não importa. O que importa é o seguinte: você deu e dá ouvidos à palavra de Deus, aí a palavra de Deus faz acontecer algo inusitado, novo na sua alma. E o seu corpo agradece. Que Deus abençoe você. Que o Espírito Santo, a partir de agora, esteja sempre atento aos seus pensamentos quando você lê a sua palavra, as Sagradas Escrituras. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.